Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos. Eu sou a Thaís Targa, eu ajudo você a conquistar um novo trabalho. E hoje, claro, a gente vai falar sobre multicarreira, futuro do mercado de trabalho, transição de carreira, reinvenção e o que você pode fazer para ter maior destaque no mercado de trabalho. Meu convidado, José Nascimento. José Nascimento, além de ser meu amigo, é consultor, palestrante, é mentor, professor de pós-graduação e vai trazer um conteúdo incrível para você. Vem comigo que, ó, essa entrevista tá demais. Nascimento, gratidão, né? Você sempre muito parceiro, né? Sempre aí a gente trocando ideias. Sou muito grata a você. Conheci o Nascimento na época que ele era diretor de uma rede de televisão aqui em Curitiba, então ele me chamou muitas vezes. Sou muito grata, honro muito. O Nascimento também é escritor, ó. Como é o nome? Mundo 6. Mundo 6.0 é para lá que eu vou. Esse é o filho da pandemia, viu, Thaís? Ó, filho da pandemia, nós vamos sortear um, né? Vamos, você que está acompanhando, você vai concorrer. Esse livro vai chegar na sua casa. E ó, fica até o final, porque você só vai saber o que você tem que fazer para participar do sorteio no final, tá bom? Então, Nascimento, gratidão por você estar aqui, por você ter conseguido um espacinho aí. Sei que tá atribulado, já começou o ano atribulado na agenda, cheio de trabalho. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua jornada, porque você tem uma jornada de reinvenção, de superação, e que você contasse assim, falasse até um pouquinho como que você começou, né? Infância, adolescência, dos perrengues que quem vê a gente pronto, né? Acho que a gente já nasceu Já assim, nasceu né? assim, né? Você contasse, Bonito, no né? podcast. Exatamente. Thaís, é uma honra estar aqui com você, é uma honra falar com você que está nos acompanhando no podcast, no videocast, né, em todas as plataformas e canais. É sempre bom aprender com você. Também sou muito grato pela sua amizade, pelos aprendizados que eu tenho contigo a respeito de carreira, a respeito de empregabilidade, porque tem uma coisa, né? Tem uma frase do Alvin Toffler que eu adoro. Ele diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, reaprender e desaprender. E no mundo novo tem uma coisa muito legal, né? A gente vem de uma geração onde o conhecimento estava numa biblioteca cheia ou num curso formal. E eu gosto de contrariar a métrica normal e real do mercado, dizendo o seguinte, que o conhecimento está ao nosso alcance o tempo todo, através da internet, das redes sociais, através do relacionamento interpessoal, né, de uma conversa. E a gente sempre conversa e sempre aprende muito com você, né? Então, como é que a gente vai transformar esses momentos, né? O teu podcast é uma pós-graduação do tanto de pessoas que já passaram por aqui, né? Mas voltando ao centro da sua pergunta, minha carreira, tá? Eu fui agraciado por um ouro que você me deu. Você, conversando com você um dia numa gravação, você disse assim, Nascimento, mas fala da sua jornada. E aí eu disse o seguinte, que eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas. Por que que eu não falava sobre isso? Porque a energia, a superação, a luz do divino sempre me comanda e eu sempre achei que eu não precisava falar a Uhum. respeito disso. E depois daquela conversa nossa, eu falei, não, eu preciso contar isso para as pessoas. Eu preciso contar que eu saí da roça para fazer o vestibular. Eu não esperava passar e passei em terceiro lugar no vestibular de uma universidade estadual. Na universidade, eu precisava trabalhar e fui ser estagiário e trabalhar de madrugada. E aquilo que num primeiro momento seria uma coisa desafiadora, difícil, no decorrer da jornada se mostrou para mim a coisa mais acertada que eu fiz. E aí eu tive o cuidado do divino, a ajuda dos amigos e a minha força de vontade me impelindo. Então eu trabalhava das 6 da tarde às 3 da manhã. Primeira vez que eu falei para minha mãe, disse: mãe, tô trabalhando de madrugada. Eu tinha saído da zona Sim, rural, né? sim.
E a minha mãe falou assim, não, filho, vai o problema na rua, é perigoso, né? E aí chegou um momento que eu não aguentava mais. Daí falei, mãe, tá muito cansativo. E aí a minha mãe falou o seguinte, filho, aguenta mais um pouquinho. Então, se tá difícil aí na sua jornada, aguenta mais um pouquinho. Supera mais um pouquinho. Que lá na frente você vai ver que tudo na vida existe... Para tudo na vida existe um grande propósito, né? Por isso que eu falo, e não tenho vergonha de falar do cuidado do divino também com a minha vida e com a minha carreira. Quando eu saí da faculdade, o que aconteceu? Eu já tinha passado por todas as redações, eu já tinha aprendido todos os processos. Durante a faculdade, sabe o que eu fazia, Thaís? Tinha uma professora, a Irvana Chimim Branco, e a Irvana um dia ela me chamou, porque eu era um garoto, né? Você Ela entrou falou na assim, faculdade com quantos anos? 18, E 19. com pouca experiência, assim, de vida mesmo, né? Que você vivia num mundo que era ali, a Exatamente, roça, era o sítio. rural, eu era E de boia repente fria. você chega É. numa universidade e vai cursar jornalismo, que é um público bem heterogêneo também, né? Heterogêneo. Aposto que gente do país inteiro, O né? ambiente universitário diferente, o ambiente dos jornalistas diferentes, né? A cidade é diferente. Eu saí de um lugar que a gente morava com 600 pessoas E de na nossa região. repente Uma caiu cidade no mundão. de 200 mil habitantes, né? E aí tem uma coisa, né? De novo, quem é que você vai ouvir na sua jornada e na sua carreira? Eu estou falando do meu início de carreira, mas isso vale também para a gente quando nós já somos executivos e profissionais formados. Eu lembro o seguinte, que quando eu arrancava feijão dos 16... Essa história hoje de trabalho infantil, acho que eu poderia ser enquadrado, sabe? Sim. E dos 15 anos ali em diante, um pouco menos, eu já trabalhava na roça lá com a minha família, mas depois eu comecei a trabalhar ali arrancando feijão, capinando soja, capinando milho, né? E eu lembro que no dia que eu fui fui pedir para o feitor, para o coordenador do nosso trabalho ali, para sair para fazer o vestibular, eu falei, olha, seu fulano, eu preciso uma folga porque eu vou fazer a inscrição no vestibular. Todo feliz. Que ia fazer o vestibular, os meus amigos da cidade iam fazer também. Ele olhou para mim, ele falava meio miado assim, sabe? Fechou um olho e disse assim, rapaz, você vai fazer o vestibular? Isso não é uma coisa para você, é só pro filho do Dr. Hoff, que era o dono, né? Que era o chefão da nossa fazenda lá, né? Então, ao longo da jornada, você vai receber muito não. Sim. E o que é que você está fazendo com esses nãos? Tá pondo num saco de tristeza, angústia e amargura? Ou tá fazendo desses nãos um saco que você vai pisar neles por cima e vai chegar ao outro lado, né? Mas só para encerrar a história da faculdade, quando eu terminei jornalismo, eu já tinha trabalhado em todos os jornais, e aí tinha 2 vagas numa emissora de televisão. Naturalmente que eu passei nas 2, né? E de novo, alguém vai dizer assim, é sorte? É muito trabalho, né? Todos os plantões que ninguém queria fazer, eu fazia, né? Todas as horas extras que ninguém queria fazer, eu fazia. Todas as coberturas complicadas que ninguém queria fazer, eu fazia. Passei, virei funcionário da Rede Bandeirantes de televisão. Na sequência, um ano depois, essa emissora foi adquirida pela Rede Globo. O seu Rubens Ávila, eu gosto às vezes de lembrar das pessoas, né? Nem sempre a gente consegue lembrar de todas. O seu Rubens, que era o diretor estadual, chegou lá e ficou um mês. Eu queria ser repórter, sabia? Ah, é? E eu não E tenho eu acho que dúvida. você dá muito fit. Você não quer ainda ser repórter? Olha, vou pensar. Pessoal da CNN, vocês podem Você me tem muito acionar. carinha de CNN. Hashtag me contrata, né? A gente vai fazer um recorte e jogar em todas as redes, tá? Mas aí o que acontece? Eu queria ser repórter. E aí o seu Rubens ficou lá, fez teste com todo mundo. E aí eu quase fiquei de bico, mas não fiquei. Sabe? Porque todo mundo fez o teste e eu não tinha feito o teste ainda de repórter. Daí um dia ele ficava com o pé em cima da mesa e lendo o jornal. E ele observava tudo, Thaís, o que estava acontecendo. Um dia ele baixou o jornal e falou, rapaz, vem aqui. Eu falei, pois não, seu Rubens. Sumidade no jornalismo, ícone, já falecido, histórico, um cara muito correto, ético. Pai, inclusive, do Carlyle Ávila, que hoje é um dos grandes executivos da Rede Globo. E o seu Rubens falou assim, viu, quer ser chefe aí? Cara, com 24 anos, 23 anos, eu falei, o cara tá mangando com a minha cara, né?
Quem eu, tipo, olhou para trás, será que comigo que ele tá falando? E isso acontece, né, na vida Não da é? gente, porque você diz assim, né? Você fala muito sobre isso, né? A síndrome do impostor, eu já vi você Exatamente. falar, Uhum. mas eu era o impostor ali, porque eu só tinha 24 anos, Sim. né? O próprio. E aí eu falei assim, seu Rubens, eu não sei fazer, eu nunca fiz, mas se você me apoiar e me ajudar, eu topo. E aí virei com 24 anos, gerente de jornalismo e capitão, né? Capitão Uhum. Nascimento, meu primeiro momento de capitão, né? Uhum. Como gerente de jornalismo e responsável pela implantação dentro de uma emissora da Rede Bandeirantes do modelo e do sistema da Globo. Nossa, que Eu tinha desafio, 24 hein? anos. E como que foi daí? O que que você fez? O que que transformou você, né? A sua conduta? O que que fez para você ter sucesso aí nesse cargo tão jovem, Nascimento? Thaís, que legal essa conversa, né? E eu falo, por isso que eu acho legal essas conversas, porque eu acho que assim, se a gente pudesse ir trazendo palavras, né, ao longo desse Uhum. bate-papo nosso, se a gente voltasse a fita para anotar algumas palavras, seria super interessante. Respeito pelas pessoas, Uhum. paixão por gente, responsabilidade, capacidade de criar um planejamento estratégico, mesmo que empírico, porque ele vai Uhum. te dar um norte, e a capacidade de liderar e agregar pessoas para gerar grandes resultados. Nós éramos o patinho feio da Rede Globo, né, aqui no Paraná, não era nem RPC ainda, nós éramos uma emissora muito pequena. E aí o que aconteceu? Mesmo numa situação adversa, sem equipamento, sem gente, numa cidade onde o projeto estava sendo implantado, a gente começou a aparecer. Meu time começou a brilhar. Tá? E aí, quando a gente implantou o projeto, em menos de 2 anos, nós já produzíamos mais do que outras emissoras que já estavam instaladas, né? Então Uhum. tínhamos essa tradição. E aí tem uma coisa que eu acho que vale a gente detalhar e observar, né? Como é que a gente vai construir isso? Com gente, com time. Sozinho a gente não é ninguém. Eu tinha 24 anos. Então eu agreguei as pessoas em torno de uma causa. E o que aconteceu? Essas pessoas trabalharam para o projeto, que eu acho que essa é a essência da liderança. Trabalharam pelo projeto, geraram resultados para a empresa, geraram resultados, empregabilidade e currículo para Uhum. elas mesmas, né? Porque elas estavam construindo uma história. E essas pessoas que eu sou amigo até hoje da TV Esplanada foram responsáveis pela minha primeira grande promoção dentro da Rede Globo e da RPC na época. Fantástico. E Nascimento, você hoje publicou um livro, né? Mundo 6.0. O que que você observa hoje, né? Falando de mercado de trabalho, de futuro das profissões. Onde estamos? Para onde vamos? Essa é a Fala um pouquinho, o que está grande. acontecendo, né? As Essa é mudanças que a gente está sentindo, outras que ainda vão acontecer. Qual que é a sua visão a respeito de tudo isso? Essa é a grande pergunta, é a grande incógnita, né? Você é Uhum. especialista em empregabilidade, mercado de trabalho, eu tinha que refazer essa pergunta para você. Mas o que eu vejo, né? Eu Sim. contei um pouquinho da minha jornada, né? Depois da TV Esplanada, eu virei gerente da TV Cultura de Maringá, pedi a conta da Globo para ser diretor de comunicação e recursos humanos de uma empresa, né? Fazer uma transição Sim. de carreira. Depois fui diretor da TV da Assembleia Legislativa, fui diretor da Record aqui no Paraná e da própria Globo, né? E disso o que eu vejo? É aquele storytelling que eu comecei a te contar. Quando eu estava na roça, eu usava a enxada. Veio o arado e as máquinas e tomaram o meu emprego de boia fria. Sim. Tá? Elas passaram a produzir muito mais rápido do que eu. O Domênico Di Masi, né? Ele tem uma frase que eu gosto que ele diz assim: até no frango que nós comemos tem mais tecnologia e informática do que nós imaginamos, tá? Aí eu fui para a faculdade e o meu pai dizia assim: olha, para quem quer se dar bem no mercado de trabalho, tem que fazer datilografia. Eu pedalava 12 quilômetros para fazer de bicicleta para fazer um curso de Aí datilografia. eu também fiz curso de datilografia. É, Você fez aquele que eles botavam até uma folha sulfite e você não podia enxergar para você aprender as teclas? Dona Não Elza é? Eu pintava as fiz. letrinhas com errorex. Ela era mais tecnológica. O meu era uma folha de sulfite.
E assim, ó, A, S, D, F, G, C, S, D, é isso mesmo. E é o Até que o seguinte, dedinho cansava e tem que ter a rapidez, e né? não bate com o dedo só, você tem que digitar com Com todos. 5, né? Nossa, eu adorava minha datilografia. A gente fala hoje de LER, de DORT, de dor muscular aqui no pescoço por conta do celular. Antigamente era na mão, né? Era aqui Tinha nos gente que tinha dedos. calo no dedo, não é? Fazia calo mesmo, Sim. né? De tanto. Aí eu fiz essa datilografia. Ela foi substituída pelo computador. Eu entrei na faculdade e falei o seguinte: caramba, eu preciso aprender fotografia. Hoje, qualquer smartphone que nós temos nas mãos tem mais de 4, 5 mil fotos dentro do nosso arquivo, né? E a fotografia mudou, a datilografia mudou. Daí eu falei assim: não, eu vou entrar na televisão. E hoje o que a gente tem? Tem YouTube. Né? Depois eu disse o seguinte, cara, agora eu sou diretor de uma emissora de televisão ligada à Record, à Rede Globo. E o que são as emissoras de televisão depois das chamadas redes sociais? Temos um mundo de 7,5 bilhões de pessoas. Mais de 10 bilhões de pessoas estão conectadas. E aí quando o Zuckerberg diz assim, cara, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Facebook, vem o TikTok como um tigre chinês e varre tudo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não temos mais carreiras prontas, não temos mais formações prontas, ou seja, nós estamos desenvolvendo a nossa carreira ao longo da jornada, ao longo da vida, nós estamos mudando de formações, das nossas formações originais mais vezes, né? Eu mesmo, né? Digo que eu sou um multicarreira, porque... Total, você é o ícone do multicarreira. Obrigado. Porque eu dou aula, eu produzo vídeos, eu produzo conteúdos de texto, eu escrevo livros, eu faço mentoria, eu faço consultoria, tenho um trabalho de relações institucionais, enfim. E aí você vai dizer o seguinte, como que você vence? Buscando organização, buscando planejamento, porque o mundo mudou. Aquele vídeo que eu gastava 5 horas para produzir, olha que maravilha, né? A gente consegue produzir num espaço de tempo muito mais rápido. Então, é um mundo novo. E a reinvenção nas nossas carreiras, ela é muito importante. Focando na resposta que você me pediu, temos que ter olho nas nossas chamadas soft skills, que são competências centrais e técnicas, né, que nós vamos ter, mas acima de tudo, olhar para as chamadas soft skills, que elas vão nos impulsionar nesse entendimento amplo de mercado, né? Eu falava aqui do lifelong learning, aprender a vida toda, o tempo todo. E sabe o que eu estou fazendo agora? Não. Eu estou pensando no meu emprego para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos. Né? E o que você está buscando? Já vou te... Posso te contratar? Pode, eu estou aí. Eu falo o seguinte, que a minha grande competência é liderar pessoas, olhar um problema de uma companhia, de um negócio, fazer uma radiografia com um olhar consultivo, estudar o cenário, ouvir as pessoas que estão dentro das companhias. Sabe por que eu acertei em todas as empresas onde eu fiz reestruturação? Na afiliada da Globo em Ponta Grossa, na afiliada da Globo em Maringá, na Viapar, concessionária de rodovias, na TV da Assembleia Legislativa, na Globo e na Record? Porque as soluções não estão nos livros e nas bibliotecas necessariamente. As soluções estão nas pessoas que estão dentro das empresas. Você é consultora também. Quando você chega dentro da empresa, o que você mais ouve? As pessoas te puxam pelo braço para te falar no canto. E para te contar histórias e para reclamar. Então essas soluções estão lá, né? Então eu sempre busquei essas soluções dentro de casa também. Junto tudo isso, a minha informação, o meu conhecimento, a minha capacidade de liderar e de inspirar pessoas, né? O olhar e o diagnóstico dessas próprias pessoas, faço um desenho estratégico, valido com a alta direção da companhia, por quê? A empresa tem dono. Ponto. E esse dono quer só uma coisa, resultado. Então, alinhe, valido com ele, né? E depois o que eu faço? Chamo as pessoas, convenço as pessoas, envolvo as pessoas, crio cenário e ambiência de motivação, de remuneração, de reconhecimento, e aí a gente vai construir juntos resultados. Esse é o meu olhar.
Perfeito, perfeito. O Nascimento. E o que que você acha, assim, dos profissionais hoje inseridos no mercado, né? Porque de um lado tem as empresas que buscam resultado, buscam, assim, cada vez mais fazer mais com menos. E por outro lado tem o profissional que quer se recolocar ou está procurando emprego, mas que também quer ter vida pessoal, né? Quer ter uma certa qualidade de vida. Como que você acha, assim, fazendo até um comparativo do passado, onde a gente tinha uma vidinha pessoal e profissional em caixinhas diferentes, e hoje meio que tá tudo meio que junto e misturado. Será que a gente está ganhando ou está perdendo? Ai, Assim, ai. abre o coração, porque nem eu sabia que eu ia te fazer essa pergunta, tá? Essa é difícil. Estamos ganhando ou perdendo? Eu sou otimista. Nós estamos ganhando e nós vamos ganhar esse jogo. Nós precisamos de empresas éticas, corretas e competentes. Precisamos de talentos exponenciais. Nascimento, teu diagnóstico hoje. Então, sou esperançoso. Qual é o cenário? Temos um apagão de liderança. Temos um blackout no comando das companhias. Isso tanto de CEOs, diretores, quanto de donos. Agora, calma, filho. Tá esperando que eu vou passar a mão no time? Não. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tem muita gente mimimi. Tem muita gente chorona. Tem gente que tá esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. Cara, eu falei com uma pessoa esses dias e ela disse o seguinte: eu vejo televisão e eu quero ser como tal apresentadora de TV. E aí eu olhei e falei, cara, legal, ela ganha 30 mil reais. Agora, como é que ela fez para chegar lá? Quantos idiomas ela fala? Quais são as hard skills que ela precisa ter e as soft skills? E eu perguntei para a pessoa, quantos livros você já leu esse ano? Eu não gosto de ler. Eu falei, então, não vai dar para você ser correspondente internacional. Quantos idiomas você já fala? Nenhum, né? Então, assim, junto com isso, o que acontece? A gente quer muita facilidade. E aí eu venho para o projeto que você desenvolve para dizer o seguinte, ele é uma luz, ele é um caminho. Para quê? Né? O trabalho que você faz de orientação de carreira, de orientação de empregabilidade, de dizer o seguinte, aonde você quer chegar? Thaís, eu sei onde eu quero chegar. Eu quero ser CEO ou diretor executivo de uma empresa. E eu coloquei essa meta no ano de 2020. E para isso, sabe o que eu fiz? Olhei quais os gaps que eu preciso preencher. E aí eu vou preenchendo. Sabe o que eu estou fazendo agora? Uma nova pós-graduação. E sabe qual é o tema? É marketing. E aí você vai dizer assim, mas você já não tem uma pós em marketing? Tenho. Tenho 4 pós. Uma em marketing, uma em gestão empresarial, uma em cinema e televisão, e eu tenho uma pós em empreendedorismo e inovação. Sabe por que eu estou fazendo? Porque o marketing mudou. E se eu quiser ter cheiro de empregabilidade, eu tenho que revisar os meus conhecimentos, eu tenho que revisar o meu aprendizado. Né? Eu estou feliz. Fiz um post esses dias no LinkedIn e disse o seguinte, eu não gostava de ler. E é verdade. Eu tinha dificuldade por conta do meu cenário anterior. Eu falo que eu prosperei nas empresas não por conta do meu rostinho bonito. Nem do shape, né? Nem do shape, tá? Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou maravilhoso, mas não foi por isso, né? Não sei tocar violino e não tinha lido os grandes clássicos, mas eu tenho uma força de trabalho. Tudo que diziam que eu não conseguia fazer e que ninguém queria fazer, eu dizia o seguinte, deixa que eu faço. Né? E eu confessei que eu não gostava de ler. E aí o que acontece? Às vezes a gente tem dificuldades e dilemas e não se põe a enfrentá-los. E eu enfrentei essa preguiça de ler, ou essa falta de vontade, ou falta de disposição. Eu estava fazendo uma conta agora, nós estamos hoje, 10 de fevereiro, né, de 2022, e eu olhei o seguinte, eu já li esse ano 5 ou 6 livros. E como que eu consegui? Né? Então a gente às vezes cria meta muito arrojada, achando que tudo é fácil. Achando que é fácil ser Anitta, achando que é fácil ser Luiz Helena Trajano, achando que é fácil ser Thaís Targa, né? Achando que é fácil... É uma delícia, né? sempre, gente. A gente vê você passeando, fazendo as redes sociais, né? No Hotel Fazenda. Todo mundo acha que eu sou rica, malhando. que eu sou cheia de convite social, cheia de tatuagem.
Agora tá tua um pouco exagerada essa última, né? Nascimento, um amigo meu perguntou, Thaís, isso é um adesivo, né? Você vai tirar. É verdade. Não, mas total sentido isso que você tá trazendo. Concordo com você. E eu gosto de uma frase que um dia eu vi na internet que diz assim: eu levei 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. E geralmente muita gente me procura e fala, Thaís, o que que eu faço para ser como você? Eu até dou mentoria, eu ensino a pessoa a fazer recolocação, como eu faço. Fiz também mentoria de oficina de vídeo. Só que o que que acontece? A pessoa quer colher os resultados que eu estou colhendo agora. Mas ela não quer levar a vida que eu levo. Ela não quer acordar às 5 da manhã, ela não quer ter a disciplina que eu tenho. Ela não quer dizer não, às vezes, para o seu marido, para o seu namorado, para os seus filhos ir para São Paulo estudar final de semana. Ela não quer se endividar e gastar tudo que ela tem para fazer curso, para ir atrás de conhecimento e, de repente, morar num lugar mais modesto ou dirigir um carro mais simples, carro mais simples para investir em conhecimento. Ela não quer ficar 5 horas estudando. Tudo tem um preço, e não quer. Né? E essa questão da leitura, eu te confesso, eu trabalhava dentro de uma universidade e eu reclamava, tava todo mundo errado, o chefe era errado, a universidade era errada. Eu trabalhava, só que eu tava ali com uma biblioteca enorme, eu tinha tempo. E eu não pegava um livro na biblioteca e falava, não, então eu vou estudar para resolver essa questão na minha vida. Porque hoje, se você tem qualquer problema, qualquer assunto, qualquer problema, alguém já escreveu um livro falando como que você resolve aquele problema. E um belo dia eu entendi isso, com muita dor. Foi preciso depressão, foi preciso crise financeira, ruína financeira, separação. E eu entendi que se eu queria mudança e queria ter resultados diferentes, eu tinha que ser a mudança e eu tinha que realmente agir. E às vezes a gente muda internamente e demora para ir para ação, né? Eu vejo muita gente que faz curso, lê, mas também não implementa, né? Sabe o que tá acontecendo? Você ter coragem de agir e mudar. Eu tenho né? sido muito crítico, né? Você faz um trabalho digital maravilhoso, que é a entrega de um conteúdo qualitativo, como a gente tem muitos amigos que fazem isso na rede. E aí o que aconteceu, né? Todo mundo vê e virou uma paranoia, uma panaceia que eu condeno, né? Essa semana a gente teve aí alguns escândalos no mundo digital e eu estou dizendo o seguinte, nós estamos pagando vergonhoso o o que aconteceu, né? A gente está pagando o preço da seguinte situação, a gente confundiu meios de comunicação, veículos de comunicação com influencer e etc e tal. E tem um monte de gente papagaiando, eu vou te deixar rico, eu vou te deixar milionário, vou te ensinar um método tal. Amigo, pode pegar a base, anote coisas, mas crie o seu próprio método, crie o seu plano de ação, mas com prazo. Vou te contar uma história. Aqui tá outra, né? Jornalista. Eu tô cheio de projetos de livros inacabados sobre jornalismo, sobre espiritualidade, sobre carreira, sobre empregabilidade. No meio da pandemia, eu comecei a dar aula, dar mentoria, falando sobre transformação digital, experiência do cliente e tal. E eu gosto de fazer os meus esquemas mentais para escrever, para falar. Eu vou anotando, assim, que eu crio um storytelling meu ali, que só eu entendo. Aí chegou um dia que eu tava com uma pilha desse tamanho. Sério? Daí eu olhei e falei, nossa, eu tenho um livro. E aí você falou, eu realmente tenho um livro. O diabinho veio de um lado e Deus veio do outro. Porque Deus veio e disse assim, você tem um livro, você pode. O diabinho veio e disse assim, dá muito trabalho. Viu? Tá muito trabalho. E sabe o que ele falou para mim? Você já tem um monte de livro começado e inacabado. Posso bater? Bate com vontade. Tá? Opa! Eu falei, agora o livro vai sair. E aí eu vou deixar um ouro para quem quer escrever um livro. Sim. Crie o título, crie os capítulos que você vai escrever, pague a editora. Eu fui lá e paguei a editora. Eu editei esse livro sem apoio de ninguém, com dinheiro do bolso, que é isso que você falou. Tirei o dinheiro precioso da minha conta e fui lá e paguei o livro. Agora, não basta fazer tudo isso. O livro não se escreve sozinho. Sabe que horas eu acordava para escrever o livro? Eu tenho todos esses stories lá no @top de gestão do Instagram. Eu digo que eu acordava para ligar o sol e para colocar a sabiá em funcionamento. Sabe aquela sabiá que sei! Como Curitiba eu sei! conhece, né? E eu 4h30 da manhã.
tá? E aí o que eu fiz? Eu disse o seguinte, eu vou escrever esse livro em 100 dias. E em 100 dias o livro ficou pronto. Chegou numa hora que eu falei assim, viu? Mas eu vou escrever mais. E aí eu tive coragem de parar. Resultado disso, em 40 dias o livro, em 100 dias o livro ficou pronto. Em 40 dias eu terminei vendi a primeira edição. E essa que você está recebendo já é a segunda edição. Tá demais. Revisado, atualizado. Tá cheio de QR Code aqui. Para vídeo, para áudio, tem podcast aí também. Que chique, ficou bom e ele é resultado do Top de Gestão, né? Que é um projeto cidadão, voluntário e colaborativo que eu faço há mais de 10 anos. Não cobro de ninguém. Para quê? Qual que é o meu objetivo? Difundir o empreendedorismo, a inovação, as melhores práticas de gestão, como liderança, comunicação, né? E eu ouvi nesse livro gente que talvez a CNN, a Forbes gostariam de ouvir, que são os principais startupeiros e empreendedores do Brasil. O Alphonse Voigt, do Ebanks, que hoje completa 10 anos, uma história fabulosa. Ouvi a Maria Tereza Forneia, que é do Becred, um case sensacional. O pessoal da GTI Digital, que no meio da pandemia também pivotaram, se reinventaram e criaram a Finance Blue. E na segunda edição, porque em menos de um ano muita coisa mudou. Na segunda edição, o Madeira, que eu falava que seria um unicórnio, virou um unicórnio. Poxa, que 10. E na segunda edição, o Daniel Scandian está aqui. E está aqui também um dos precursores do movimento das startups no Brasil. Criou a Sambatec, que é o Gustavo Caetano, que é fenomenal. Gravou um vídeo comigo assim que eu fiquei emocionado. Muito generoso. Que demais. E Nascimento, que orientação você dá hoje para a pessoa que está buscando assim, eu preciso me reinventar, mas não sei por onde começar, não sei o que faço primeiro. Que orientação você daria para essa pessoa que tem vontade, tem disposição, quer mudar, de repente pensa em ter outras carreiras? O que você diria para esse ser humano que está sentado aqui na sua frente te perguntando isso? Eu não vou fazer merchan para você diretamente, mas é um merchan sim e eu acho que vale muito. Primeira coisa, sabe o que acontece às vezes com a gente? A gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. A gente sonha um monte, como eu sonhei não sei quantas vezes em escrever o livro e nunca consegui terminar. Agora consegui. E me orgulho por isso. E detalhe, daí você vicia, né? Eu já estou no terceiro. Então o que eu diria? Pare de pensar um monte de coisa. Faz o seguinte, reserve um tempinho lá na sua casa de 3 horas. Vá lá no seu quarto, no seu espaço, faz uma prece, fala com o divino, respira, medita, né? Acalma a sua mente, o seu coração. E aí faz o seguinte exercício. Primeiro exercício, olha um pouquinho para trás e veja de onde você saiu. Olha, faz esse exercício, de onde eu saí, como aconteceu, e diz o seguinte, aonde eu estou hoje, tá? E aí, anota tópicos de onde você saiu, anota tópicos de onde você está hoje. Toma um copo d'água, respira de novo e diz assim, aonde que eu quero estar daqui para frente? Às vezes as pessoas criticam muito isso, né? Criar a meta, onde que você quer estar daqui a 3 anos? Amigo, se você não tem um porto, se você não tem um alvo, você pode chegar ao lugar aonde você não quer. Tem a frase que nenhum vento é favorável se você não tem um destino. Exatamente. Então, tenha um alvo. Eu criei um alvo quando eu estava na faculdade. Eu projetei e disse assim, eu quero trabalhar na Folha de São Paulo. Proibitivo. Mas eu criei um alvo tão grande. Sabe onde ele me levou? A direção da Globo e a direção da Record. Entende? Exatamente. Sonhar alto, sonhar pequeno é o mesmo trabalho, né? JP Lehmann. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Daí você vira plano de alguém, não é? Massa de manobra, né? Então o que eu digo? Crie isso. E aí o que você faz? Você diz assim, aonde eu quero estar? Que carreira eu quero estar? Não basta, aquilo que a gente acabou de falar. Eu quero ter tal salário, eu quero ter tal posição. Escreve isso.
Cria isso. E daí você diz assim, como é que eu faço para chegar lá? E eu vou dar um conselho. Eu estou contando os meus sonhos para muita gente. E tem gente que diz assim, Nascimento, você está contando os teus sonhos? É porque os sonhos que eu crio são tão grandes que sozinho eu sou incapaz de alcançá-los. E aí o que você faz? Chama um mentor, chama alguém para te orientar, chama alguém que já passou por essa dor. Você é uma mentora minha. Né? Quantas vezes eu te ligar, quantas vezes eu vir no teu escritório e contar um pouco das minhas histórias. Hoje eu tenho 6 mentores formais. Não, sabe, são pessoas que você também é mentor? Sim, são pessoas que eu ligo e digo assim, tem um que tem um viés mais de fé e de espiritualidade, tem um que é hipernegocial, né? Tem um que é de carreira. Por quê? Porque essas pessoas vão me ajudar. Então, tenha mentores. Chame a Thaís, chame o Nascimento, chame a pessoa que você gosta e confia, chame um grande executivo, chama o teu pai ou a tua mãe para te aconselhar. Verdade, perfeito. Junte um conselho de pessoas. Agora, lembra lá, da onde eu vim, aonde eu estou, o que eu vou fazer. Mentores ajudam a você desenhar o plano de ação. Chega uma hora que a responsabilidade é tua. O vento tá aí, o barco tá aí, mas você tem que ser o timoneiro. Eu pedi a conta da Globo. Ninguém pede a conta da Globo em sã consciência. Verdade. Eu fui ganhando menos para a empresa onde eu trabalhava. E por que eu fiz isso? Eu queria mudar algumas realidades. Né? Então tem alguns momentos que é hora da decisão solitária. Só você e aquele que você confia. Para dizer o seguinte, qual é o caminho que eu vou tomar? Vamos acertar sempre? Quase sempre, porque você fez a base toda certa. Tem risco de errar? Tem sim. Nascimento, já errou? Já errei. Grande e feio. E o que você tira de lição do erro? Aprendizado para não cometer o mesmo tipo de erro novamente, minha amiga. Você não errou, você aprendeu, né? Doeu. Nessa perspectiva, o erro não existe. O Nascimento, e qual que é o papel hoje da espiritualidade na sua vida? A gente está vivendo num mundo que às vezes a gente tem vergonha de levantar e falar a palavra Deus, né? Parece que não cabe mais. Só que nunca a gente precisou tanto de Deus. E às vezes, para a gente ouvir Deus, para a gente entrar em contato com a nossa essência, a gente precisa da prece, do silêncio, da oração, da meditação. E como que isso te ajuda? Porque você é uma pessoa extremamente otimista, né? Que reage rápido, sempre alto astral. Pode falar um pouquinho? Claro, que pergunta espetacular, eu amei essa pergunta. Eu fiz uma pós-graduação em marketing e eu fiz um capítulo da minha pós há mais de 20 anos falando sobre espiritualidade nas organizações. Coincidentemente, eu estava dentro de uma grande empresa e um alto executivo, amigo meu, me chamou para me dar um conselho. E ele falou, olha, você é um monstro, você é o cara, você vai bombar. E você já ouviu isso algumas vezes. E ele disse assim, você só não cresce mais porque você fala muito de Deus. E eu falei para ele, eu só estou aqui por esse Deus. Isso foi só a resposta que eu dei para ele. Eu diria o seguinte, que se nós falássemos mais, o grande problema nosso é que nós não falamos de espiritualidade, a gente fala de religião. Então você é católico, você é evangélico, você é espírita. Mais afasta do que... E nós segregamos, sendo que o nosso olhar deve ser de espiritualidade. Na espiritualidade reside a paz, o amor, a calma. No budismo, no judaísmo, no grupo protestante evangélico, nos católicos. Eu sou evangélico e eu tenho grandes amigos de múltiplas religiões. A minha esposa, às vezes a gente vai viajar e eu adoro artes sacras, né? E eu adoro ouvir pessoas. A gente foi ao Rio e eu visitei quase todas as igrejas do Rio, né? E eu tive a honra de, numa dessas igrejas, falar com o arcebispo
acho que é o segundo do Brasil. E eu parei ali e fiquei me deliciando, né? Então, quando a gente traz esse tema, a gente fala de religião. E a religião divide. Quando a gente trata de dogmas, de seitas, de doutrinas, e a gente tem que falar de espiritualidade. E se nós falássemos mais de espiritualidade na política, se falássemos mais de espiritualidade na nossa casa, dentro das empresas e etc., nós estaríamos falando de ética, de correção, de resultados, de performance, de relacionamento, né? E, Nascimento, você é perfeito? Não, pelo amor de Deus, eu sou um pecador. Mas eu vi um texto do Max Gehring que foi sensacional, né? Todo mundo gosta do Max. Sim. E ele fez todo um descritivo e que foi literalmente um planejamento estratégico e orientações de sucesso para uma empresa e para um negócio. E ele terminou aquele texto e aquele áudio com letras pequenas dizendo o seguinte, pasmem, se eu abrisse esse texto dizendo que é um texto bíblico de Provérbios, ninguém ouviria. Mas fez sentido para você? Se fez, eu estou te avisando, né? Então, acho sim que as empresas podem ser, né? E a gente tem vários exercícios de empresas que têm um rito de espiritualidade e que o resultado é muito maior em termos de clima organizacional, em termos de redução de desvios, em termos de resultados econômicos e financeiros. E aí não estou dizendo se essa ou aquela religião é mais propensa a isso ou aquilo. Eu estou dizendo que um ser humano mais espiritualizado, ele contagia, ele inspira, um ser humano espiritualizado, ele envolve pessoas, ele agrega pessoas e cria um clima especial em termos de criatividade, de inovação. O cosmo, né? O infinito, ele é um todo que nós não conhecemos. Né? Então esse ser que é iluminado, ele é um ser que vai ser extremamente criativo e inovador. Perfeito. Bom, conversei aqui com José Nascimento. Nascimento, para a gente finalizar, eu queria que você pensasse numa palavra assim que resume a sua fala de hoje. Que você que está nos assistindo, até para participar aqui do sorteio, a gente vai fazer esse sorteio no canal do videocast, do podcast videocast no YouTube. Então, se você está assistindo na íntegra aqui no YouTube, você vai colocar hashtag, qual palavra, Nascimento? Inspiração. Inspiração. Essa é a palavra. Então, hashtag inspiração. A gente depois vai sortear e vai avisar quem foi a contemplada ou o contemplado com o livro aqui do José Nascimento. Foi um prazer, sempre muito rico conversar com você. Gratidão pela sua generosidade, pela autenticidade, pela riqueza dos conteúdos e claro que nos vemos aí em outros vídeos, nas redes sociais, nos cafés, nos negócios, almoços, nas parcerias. Conversas. Tamo junto, viu? Gratidão pela sua participação. Obrigado, Thaís, foi uma honra. Obrigado para você que nos acompanhou. Para comprar o meu livro é super fácil. Para comprar o livro digital na Amazon e para comprar o livro físico, sabe como faz? Liga para 419-9270-1011. Vou repetir. Anota aí. 419-9270-1011. Obrigado, Thaís. Perfeito. Obrigado gratidão. A todos. Até mais.